Nós vivemos em um momento de grande polarização no mundo. Nós nunca tivemos tanta possibilidade de confrontar ideias. E através disso, talvez nós tenhamos ficado um pouco cabeça duras, talvez. Queremos impor o nosso ponto de vista em cima das outras pessoas. E nesse formato que nós criamos de ver o mundo, existem três formas principais de se ver a vida: ver a vida através da religião, ver a vida através da filosofia ou ver a vida através da ciência. O ser humano sempre está procurando encontrar as razões, os motivos das coisas, sempre tentando descobrir o porquê que as coisas são do jeito que são. E todos nós, tendemos a utilizar preferencialmente um dos três: a religião, a filosofia ou a ciência. Seja bem-vindo ao Guia da Vida, o podcast que tem a pretensão de te ajudar a viver melhor. Esse é o episódio número 5, intitulado Religião, Filosofia e Ciência. Eu sou Adriano Sugimoto e vou ser o seu anfitrião aqui nesta casa. Vamos lá começar? Primeiramente, vamos falar sobre religião. Um pouquinho, né? Só um pouquinho sobre religião. E especialmente o Brasil é um país muito religioso, com certeza é um dos países mais religiosos do mundo, diferente da Europa, por exemplo, que apesar da religião ser muito forte em algumas regiões, muitas pessoas enxergam a religião na Europa como algo muito negativo, muito por causa de todo o histórico negativo que a religião trouxe, tantas guerras, e eu tenho certeza que você sabe que muitas das guerras que nós tivemos na nossa história foram relacionadas de alguma forma à religião. Se nós procurarmos lá na Wikipédia, ela nos diz que existem mais ou menos no mundo 4.200 religiões. É bastante religião. Se você imaginar a religião que você frequenta, que você conhece as pessoas, todo esse aglomerado como sendo uma religião só, 4.200 é muita religião, muita forma diferente de explicar a vida. E essa ideia de existir algo além do nosso alcance, algo que criou esse universo, algo responsável além de nós, não é algo que começou há pouco tempo, não. Na verdade, é algo muito antigo. Na Grécia existiam inúmeros deuses. Se a gente voltar lá no descobrimento do fogo, quando o ser humano começou a compreender o fogo, começou a usar o fogo, o próprio fogo se tornou um deus. Um deus porque não se podia compreender o que era aquele fogo, mas ele trazia muito benefícios e fazia com que a vida das pessoas fossem bem melhores. Elas podiam cozinhar alimentos, espantar os animais com o fogo. Isso foi muito importante. Isso foi visto em determinado tempo como um deus. Então essa noção de algo superior, mais forte que nós, sempre esteve ao nosso lado. E nas religiões, né, nos nossos agrupamentos de ideais, nós criamos certas coisas que são comuns entre as pessoas daquele grupo, né? Nós damos nomes para as coisas, não é? Nomes de eventos, nomes de santos, nomes de leituras. Nós criamos diversos grupos, nós temos certos rituais, nós temos linguagem, inclusive específica em muitas religiões. Se você, por exemplo, conversar com alguém
que é de uma religião que tem determinadas palavras muito fortes, você começa a conversar com aquela pessoa, você já sabe de que religião que ela é, não é? E pessoas da mesma religião se entendem também por determinadas palavras específicas. Então, existe essa criação de uma comunidade, que é algo extremamente importante para o ser humano, essa ideia de comunidade. E dentro da religião, nós temos algo ligado com espiritualidade, nem sempre, mas sempre deveria ser assim. Religião sempre deveria estar ligada de alguma forma com a espiritualidade. E a religião, ela tem uma palavrinha, uma figura, uma ideia que é muito importante para o ser humano, que é a ideia do milagre. Milagre não existe em outros lugares, existe somente dentro da religião, ou somente existe quando a gente consegue imaginar algo que está além do nosso alcance. O que é um milagre? O milagre é uma coisa que acontece para alguém, muitas vezes quando a pessoa pede por aquilo ou quando ela está em risco de alguma forma, e aquilo aconteceu sem nenhuma explicação de lugar nenhum. Eu não sei de onde que veio aquilo, não é? Eu tive a cura de uma doença que os médicos não conseguiram explicar, por exemplo. É um milagre. Qualquer outra coisa, nossa, foi um milagre isso ter acontecido naquele momento. Isso é algo que a religião dá para o ser humano. E se nós formos, digamos assim, reduzir a religião em uma palavra só, uma palavra que simbolize aquilo, qual seria essa palavra? Seria fé. Fé. Simplesmente o acreditar que algo existe sem realmente ter fatos que comprovem aquilo. Por exemplo, eu tive a cura de uma doença, eu posso atribuir aquilo a Deus, claro, mas eu não sei exatamente qual foi o caminho dessa cura. Eu não sei o que aconteceu ali no meio. Isso é um milagre. Consegue compreender? Nós vamos voltar nessa ideia daqui a pouco. Agora vamos falar um pouquinho de filosofia. Filosofia é a elaboração de um pensamento. Então, toda vez que você está pensando de fato, relacionando uma coisa com a outra coisa dentro da sua sociedade, quando você pensa se isso é certo, se isso é errado. Isso é filosofia, é a conclusão que o ser humano vai tirando das coisas que acontecem ao redor dela. Um exemplo muito prático de filosofia é política. Política. Na Grécia, né, o berço dos primeiros filósofos, digamos assim, mais famosos que nós seguimos hoje em dia, todos esses filósofos lá, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles sempre estavam preocupados com a política, sempre tentando explicar ou entender qual que é o direito do ser humano, qual que é o dever do ser humano, o que o Estado em si deveria prover para o ser humano, o que o ser humano devia fazer no meio daquela sociedade. Então, toda vez que você estiver buscando concluir alguma coisa, filosofando literalmente sobre a vida, saiba que é filosofia o que você está fazendo, com certeza. Eu fazendo a busca para falar coisas aqui para você, para elaborar esse pensamento, eu encontrei um tipo de filosofia que eu achei um nome muito interessante, que é filosofia feminista. Muito interessante isso. Pensar em qual que é o papel da mulher na sociedade, qual que é o papel que ela tem feito, qual que é o papel que ela deveria estar, por que as coisas estão da forma que estão e como que elas podem chegar da forma que ela deveria estar. Isso é muito lindo. Consegue perceber? Um exemplo de filosofia aplicada na vida é a de Martin Luther King Jr., que ele foi um exemplo gigantesco para toda a humanidade de como lutar
por uma causa de uma forma não violenta. E nós sabemos todo o benefício que ele trouxe para toda a comunidade negra nos Estados Unidos e no mundo através de uma filosofia maravilhosa, uma filosofia de uma luta por direitos e ao mesmo tempo de uma forma muito pacífica. Isso é filosofia. E agora, ciência. Você já parou para pensar o que é ciência? Se existe ciência à sua volta, se você mesmo pratica ciência, eu tenho certeza que você pratica muita ciência na sua vida. Primeiramente, vamos pensar ciência à nossa volta. Tudo que está à nossa volta que foi criado pelo homem é ciência de algum jeito, não é? O dispositivo eletrônico que você está usando para ver, para escutar esse podcast, ele foi criado através da ciência. O que é a ciência? É a observação. Eu aprender com aquilo que eu observei e eu replicar isso em outras formas da minha vida. Então, eletrônicos que nós temos à nossa volta, os remédios, carros, os meios de transportes, as construções, até a própria comida que nós temos todos os dias, precisou de muita ciência para aquilo chegar no estado que aquilo estava, que aquilo chega até o nosso prato todos os dias. E a ciência é a observação. Se a gente for lá pensar no Newton, quando ele descobriu, digamos assim, a gravidade, a lei da gravidade, que tem aquela alegoria de que ele estava sentado embaixo de uma árvore, caiu uma maçã na cabeça dele e ele teve um insight, descobriu a gravidade, a lei da gravidade. É claro que isso é uma alegoria, isso não aconteceu de fato e ele não descobriu tudo o que ele sabia na vida dele naquele momento que a maçã caiu. Ele já estava estudando essas coisas há muito tempo. E se nós pensarmos uma criança, por exemplo, eu falei que todo mundo usa ciência. Uma criança, por exemplo, para aprender como que o mundo funciona, ela usa a vida inteira à volta dela como um laboratório gigante. A vida para uma criança é um laboratório gigante. Ela começa a olhar, ela primeiro põe na boca todas as coisas, ela quer sentir o gosto. Isso é amargo, é doce, não é salgado. Ela começa a bater nas coisas, qual que é o barulho que cada uma das coisas faz. Ela começa a testar as próprias caras que ela faz para ver como que as pessoas reagem a uma cara que eu faço, como que elas reagem a uma outra cara que eu faço. Para uma criança, a vida é um laboratório gigante que ela está experimentando. Isso é ciência para ela o tempo inteiro. E se nós formos reduzir a ciência a uma palavra, essa palavra seria observação. Observar o que está acontecendo. Como nós falamos da filosofia, a filosofia reduzida em uma palavra seria razão. Razão. Então nós temos religião nos traz fé, filosofia nos traz a razão, ciência nos traz a observação. E aí, se a gente trocar essas palavras, utilizar fé, razão e observação, nós começamos a compreender que os três são importantes de certa forma, não são? Será que dá para viver somente com uma dessas coisas? Se você quiser viver somente com ciência, somente com filosofia ou somente com religião, você consegue? Você consegue ser uma pessoa plena somente com um dos três? Então vamos pensar se a gente quisesse, nós quiséssemos viver somente com a religião. Seria possível viver somente com a religião? Um primeiro problema
é que a religião, se eu acredito somente na religião, significa que eu não acredito nas coisas criadas pelo homem ou feitas pelo homem, não é? Eu preciso acreditar nisso para que eu faça alguma coisa. Então, a minha fé, puramente fé, ela não vai fazer aparecer na minha frente, por exemplo, uma flor, não é? Não, se eu rezar que aparece uma flor na minha frente. Não aparece. Eu preciso colocar semente, eu preciso do solo fértil, eu preciso de água, preciso do sol. Então, eu preciso do ser humano raciocinando para fazer aquilo. Não é só rezar e acreditar em Deus que vai fazer a flor aparecer na minha frente, não é verdade? Você concorda com isso? E religião, ela tem a conotação de todos os rituais em volta dela, não é? Então, quando eu falo em religião, eu vou falar das leituras que eu faço, eu vou falar do lugar que eu frequento e tudo mais. Então, vamos trocar a palavra religião por religiosidade. Religiosidade que seria aquele ser que está lá dentro e a forma com que aquele ser se comporta. Não é os rituais da religião, mas sim a religiosidade do ser. Imagina que você pegue uma pessoa que faz diversos cultos, né? Durante o dia, por exemplo, reza várias vezes, vai a esse lugar, vai àquele lugar. Se você tirar essa pessoa desse contexto, colocar num outro contexto, ele vai continuar tendo aquela noção que ele tinha antes, porque é a religiosidade daquela pessoa. E o que é importante dessa religiosidade? Qual que é a chave que o ser humano precisa, que está embutido lá dentro? A religiosidade, ela nos dá um conforto ou uma compreensão sobre aquilo que a gente não controla. Nós não controlamos quase nada no meio ambiente à nossa volta. Até muitas pessoas acabam ficando loucas de tanto quererem controlar tudo e não conseguirem. Então, eu não tenho, por exemplo, como garantir 100% que eu não vou sair na rua, não vou tropeçar, bater a cabeça e vou morrer. Eu não sei, isso pode acontecer, não pode? Mas se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, eu fico louco, eu não faço nada do que eu deveria fazer. E nesse ponto, a religiosidade nos traz uma ferramenta muito grande, porque eu sei que tem muitas coisas que não estão na minha mão. Bacana, beleza, está certo, já sei disso. Agora eu vou olhar para aquilo que está no nosso alcance, não é? Isso é a fé, acreditar em alguma coisa, mesmo sabendo que a gente não consegue controlar, não é? Fé, por exemplo, imagina que você vai pegar um avião e você acredita que aquele piloto esteja habilitado para fazer aquele voo. Você não vai conversar com ele, não vai pedir a habilitação dele. E da mesma forma, você acredita que todo mundo ali, a equipe fez a manutenção do avião, você acredita que existe o combustível necessário naquele avião e todas aquelas coisas, é simplesmente fé. Porque se a gente não acreditasse em um monte de coisa à nossa volta, nós não íamos conseguir viver de forma nenhuma, íamos ser paranoicos com relação a todas as coisas à nossa volta, consegue compreender? E se eu quisesse viver somente com filosofia? Dá para viver somente com filosofia? É, é muito difícil conseguir viver somente com filosofia se nós olharmos que para todos os problemas do mundo eu precisaria obrigatoriamente encontrar uma solução racional e um porquê tudo é do jeito que é. Mas aí, como que eu consigo resolver todos os problemas do mundo na minha cabeça? Como que eu vou encarar toda a injustiça que eu vejo?
Como? É na minha razão, não é? Filosofia é a razão. Na minha razão, aquele negócio está errado. Mas como que cada um vê de um jeito e eu vejo que está errado, mas ninguém mais vê? Se nós fôssemos tentar viver de forma somente filosófica, é, seria muito difícil a gente conseguir realmente resolver todos os problemas do mundo, até porque imagina o seguinte: as informações que entram na nossa vida, elas são muito limitadas, muito limitadas. Eu não tenho informações de como é todo mundo, eu tenho só um pouquinho. Então, para essa filosofia funcionar completamente na nossa vida, nós precisaríamos conhecer todo mundo. E não só conhecer todo mundo, como também processar todas essas informações. Então nós já estamos diante aí de uma coisa complicada. Se eu vou viver puramente de forma filosófica, eu tenho que ter todos os inputs, as entradas de informação do mundo, de tudo relacionado a mim, e eu tenho que conseguir processar tudo isso e não dá. Não dá para fazer isso e viver somente dessa forma. Consegue perceber que somente filosofia parece que o negócio não se encaixa completamente. Mas qual que é a parte extremamente importante da filosofia de a gente não abandonar ela? É através da filosofia que o ser humano tem, por exemplo, os conceitos morais básicos da nossa vida, que a gente consegue perceber que é errado matar, por exemplo, é errado roubar, é errado ferir o outro. Se não fosse a filosofia, nós não teríamos esse conceito claro na nossa vida. Por quê? Porque é o pensamento do ser humano, essa elaboração, mesmo sem resolver a vida toda com isso, mas usando um pedacinho da sua vida, do seu raciocínio, para colocar no lugar e pensar a razão, por que que isso é certo, por que que isso é errado, em um contexto controlado, um contexto pequeno que a gente consiga abordar. Então, é extremamente importante a filosofia para o nosso raciocínio, para a nossa moral de ser humano. Se eu quisesse agora, falando de ciência, será que dá para viver somente com ciência? E a ciência é aquele negócio, quem quer viver ou pretende viver somente pela ciência é aquela pessoa que quer comprovar completamente de forma experimental todas as coisas que existem no mundo. Todas as coisas, sem nenhuma exceção. E aí, se a gente pensar nos outros dois pontos, da filosofia e da religião, quem vive pela ciência quer comprovar tanto a filosofia quanto a religião por A mais B em um laboratório, em um experimento. Dá para perceber já que falta alguma coisa e não é tão fácil assim. Nós todos fazemos ciência o tempo todo, porque, como nós dissemos, ciência é observação. Observar o que está acontecendo e aprender com aquilo. Isso é muito útil, é extremamente útil. Imagina que eu pego uma receita de pão de queijo da internet, eu faço essa receita de pão de queijo e eu vejo que, olha, essa receita de pão de queijo é melhor do que a outra receita que eu fiz antes. Ótimo! É observação, nós estamos usando aí a ciência na nossa vida, a observação, o aprender com aquilo que se passa à nossa volta. Porém, quando nós chegamos a algumas coisas complexas, e a ciência realmente lida com coisas muito complexas, nós temos um limite de coisas que nós conseguimos perceber, compreender. Os equipamentos que existem no mundo, eles são falhos de certa forma. Esses equipamentos, eles não conseguem fazer
tudo aquilo que nós gostaríamos. Imagina, o grande exemplo da ciência talvez seja a compreensão do cérebro. O ser humano, ele não consegue compreender completamente o cérebro. Pelo menos não ainda, né? Então eu não consigo olhar para um cérebro e dizer, nossa, ele vai pensar em laranja. Ou ele vai pensar em maçã. Não dá. Eu não sei, dentro do cérebro, quais são os impulsos elétricos que formam um pensamento de laranja. Eu não sei. Eu não sei de forma alguma. Eu consigo, né? A ciência tem a capacidade de ver quais são os pontos de atividade no cérebro. Você vê onde tem mais atividade, mas a gente não consegue determinar especificamente todas as coisas. E a ciência, ela tem o seu limite dada a época que ela se encontra, não é? Hoje em dia, se você for fazer um exame de sangue, vai vir várias páginas de muitos detalhes do seu sangue, que provavelmente você vai ficar, né, encucado com umas coisas lá que tinha um número que deveria ser de outra forma e não é aquela coisa toda. Mas se nós formos olhar lá para trás, antigamente não existia um exame de sangue igual existe hoje. Por exemplo, o teste do tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo foi inventado em 1901. 1901, antes disso, não existia teste de tipo sanguíneo, não dava para saber se a pessoa era A positivo, B positivo, O negativo, ou seja lá qual das combinações que aquela pessoa possa ser. Consegue compreender? Então, a ciência tem o seu limite, mas ela é muito importante para a gente aprender. E como eu te disse, a gente nem ia saber distinguir uma receita de pão de queijo se não fosse a ciência que nós praticamos todos os dias na nossa vida. E o que é? Chegando no final, o que é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vive como se deveria viver? É uma pessoa que utiliza as três formas de um jeito, uma maneira equilibrada. A pessoa que utiliza sua religiosidade, que utiliza sua filosofia, sua razão e utiliza sua ciência, a sua observação de uma forma adequada para cada momento da sua vida. Existem questões na vida que a gente não pode resolver de forma científica, ao mesmo passo que existem coisas na vida que não dá para resolver de forma filosófica e outras não têm como serem resolvidas de forma religiosa. Cada coisa tem o seu lugar. E aqui no Guia da Vida, o que eu quero passar para você é justamente essa ideia de equilíbrio, a ideia de saber o que usar em qual momento, porque nós ficamos à mercê de ideias que querem forçar com que você pense de uma forma quando você deveria pensar em outra. Vamos pensar, por exemplo, religião quer muitas vezes que você pense de forma religiosa quanto deveria ser científica. A ciência quer que você pense de forma científica, alguma coisa que era para ser de ordem religiosa, de ordem filosófica. E aí nós temos um conflito muito grande. Um dos exemplos, para a gente pegar assim a briga, né? Um pouco da briga mesmo. Qual que é a briga aí? Uma das brigas, né? Qual é a idade da Terra? Qual que é a idade da Terra? Se você tem muita tendência de um lado para o outro, você já tem uma resposta. Se nós formos olhar na Bíblia, a Terra tem 6 a 7 mil anos. Isso é o que está ou subentende-se na Bíblia, se você seguir as datas que se põem lá. Se você for pela ciência, você tem uma Terra com 4,5 bilhões de anos.
Tá, e qual que você quer acreditar? Você quer acreditar? Primeira coisa que eu quero te dizer é: larga a ideia de ter que acreditar em uma coisa e larga esse apego ao número. O número, seja 6 a 7 mil anos, seja 4,5 bilhões de anos. Porque não me importa se você vai ganhar aquela discussão numa roda de amigos, na sua família, de qualquer idade da Terra. Não importa isso para você. Importa em muito se você estuda isso, é claro que o número é importante, mas para uma pessoa comum, numa vida comum, não importa qual que é a idade da Terra, é só mais um fato para discutir em roda de amigos. E em vez de olhar para o número, eu gostaria que você parasse um pouco e olhasse por da onde veio esse número. Como que esse número foi criado, e aí a gente consegue ter uma perspectiva da vida muito interessante, muito mesmo. A ciência, ela vai pegar essa ideia de idade das coisas, muito da ideia do carbono 14, que é um elemento que ele se altera de forma controlada através dos anos e é possível pegar a idade de coisas muito antigas através de um teste de carbono 14. Ou seja, se você olhar para esse número da ciência, você vai ver que criaram-se métodos, né? Não tenha como algo pessoal, foram métodos criados para se chegar a uma conclusão que utiliza, por exemplo, esse carbono 14 e aí vem esse número 4,5 bilhões de anos. Que importa saber é que é um número muito grande, é muitos anos. Agora, se a gente pegar a explicação da religião, explicação da Bíblia, né? O que está por trás da Bíblia. E aí a gente vê uma coisa muito bonita do ser humano. A religião, os escritos, não é? Os escritos sagrados, eles foram passados de geração em geração. E se nós olharmos lá para trás, os escritos sagrados, eles eram copiados à mão. À mão. A pessoa emprestava lá o pergaminho dela para outra, ela ia copiando frase por frase um do outro. E vamos lembrar que isso era tudo desorganizado, cada um tinha um pedaço. Hoje a Bíblia que nós temos formatada do jeito que existe, ela existe há muito pouco tempo. Antes eram só cartas, cartas que eram levadas para um lado, levadas para o outro e as pessoas iam copiando. E aí nós vemos que tanto existem muitos erros de cópia, erros de tradução introduzidos pelo ser humano, quanto isso também é um reflexo de toda uma cultura, além da divindade. Então, a gente tem que olhar para os escritos sagrados e botar o determinado peso e imaginar como se a gente tivesse, imagina lá naquela época de Jesus como eram as coisas, imaginar o que está acontecendo lá e imaginar que de lá até onde a gente está neste momento aconteceu muita coisa e nós temos que interpretar esses escritos levando em consideração, obviamente, a religiosidade, que existe algo que nós não conseguimos controlar, que está além de nós, mas também a ciência, que é a observação, a filosofia, que é a razão, para que aí sim a gente consiga internalizar alguma coisa. E aí, se você internalizou aquilo, não importa se a Terra tem 6 a 7 mil anos ou tem 4,5 bilhões de anos, porque não é isso que importa. Importa o que a gente vai fazer ali para frente, como que essa noção de como esse número apareceu modifica a minha vida. Consegue perceber? Esse foi o episódio número 5 do Guia da Vida
religião, filosofia e ciência. Eu espero que esse episódio tenha te auxiliado a ver a vida de uma forma mais abrangente. Eu, de fato, desejo que você enxergue a vida. Se você é uma pessoa muito científica, que você enxergue de uma outra forma. Se você é muito filosófica, que enxergue de outra forma. Se é muito religiosa, que enxergue de outra forma também, para que aí a gente cria seres humanos mais completos, seres humanos que conseguem realmente olhar para todos os lados e realmente decidir sem ter simplesmente o ponto de vista de um lado só. É muito importante a gente conseguir olhar para todas as coisas e aí só quando a gente sabe daquele contraditório, a gente olha para trás com o que a gente já sabe e consegue perceber se aquilo faz sentido ou não faz. Semana que vem tem um episódio bem prático para a nossa vida, digamos assim, que nós vamos falar sobre fazer sem se estressar. Nossa, bonito, não é? Fazer sem se estressar. Sabe aquela ideia de estar sempre ocupado, de a cabeça estar sempre pensando em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo? O que está acontecendo aí e como que a gente pode melhorar é o tema da nossa do nosso próximo encontro, nosso próximo episódio. Lembrando que o episódio do Guia da Vida vai ao ar sempre nas sextas-feiras e está disponível no YouTube, no Spotify, Apple Podcast, Deezer e qualquer um outro que você utilize, provavelmente está lá também. Eu sou Adriano Sugimoto, eu agradeço muito, muito a sua presença aqui. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!